Da igreja para ficar aos nossos pés, para nos passar a direção para o nosso pastor presidente. Seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Os irmãos estão bem? Glória a Deus. Deus seja louvado. Estarmos aqui nessa noite para adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. É uma maravilha que Deus nos concede. Poderíamos estar em qualquer um outro lugar, mas decidimos estar aqui para adorar a Deus. Quero desde já dar um bem-vindo a todos. Seja bem-vindo para adorar a Deus neste culto. Ele se faz presente aqui no nosso meio e é uma felicidade poder adorar o Senhor. Nós estaremos já orando. Eu quero convidar você para abrir o exemplar da Bíblia Sagrada que você tem aí na sua mão, num livro muito conhecido, mais precisamente no Salmo 119, o verso 18. Salmo 119, verso 18. Nós temos algumas referências para discorrermos aqui acerca da palavra que o Senhor tem direcionado ao nosso coração. Nós estamos iniciando exatamente hoje, nessa terça-feira, uma série de palavras, ensinos, que fala sobre o decágulo. O decágulo é a lei de Deus, ou assim também podemos dizer, os 10 mandamentos. E hoje nós iremos aprender juntos aqui a respeito do porquê dos mandamentos, da lei de Deus direcionada para nós, do porquê e para quê. E a partir da próxima terça-feira já iniciaremos aí no primeiro mandamento. E cada terça-feira nós vamos entrar com muito detalhe, com muito cuidado em cada um dos mandamentos do Senhor. E eu já faço um apelo para cada um dos irmãos que esforce muito para estar aqui em todos os cultos de terça-feira. Você vai aprender, principalmente nessa série sobre o decágulo, muita coisa importante. O mandamento do Senhor, ele ainda não é bem, vamos assim dizer, garimpado por nossas igrejas. E nós vamos procurar fazer isso dentro de cada mandamento, em toda a palavra de Deus. E você vai ver que muita coisa que você achava que não era, é. E muita coisa que você achava que era, não é. Louvado seja Deus. Você encontrou aí o Salmo 119, verso 18. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Talvez na tua referência está para que eu veja as maravilhas dos teus mandamentos. Bendito seja Deus. Eu te convido a orar comigo nesse momento. Eterno Deus, meu Pai, quero te louvar e te exaltar a tudo que o Senhor tens feito, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse momento, em um culto de ensinamento da Tua Palavra. Fale conosco, fale ao nosso coração, através das Escrituras Sagradas, Senhor. Nós estamos aqui clamando, Senhor, nesse momento, apresentando a Ti as ofertas que chegam ao altar do Senhor. Assim, meu Pai, os ofertantes que nessa noite, meu Deus, ofertaram para o Teu reino e para a Tua obra. Assim também alcançamos nesta oração, meu Deus, todos aqueles que têm sido fiéis contribuintes na Tua obra, os dizimistas da Tua casa, Senhor, abençoe e prospere de maneira especial, repreendendo todo o mal e assim trazendo paz, alegria e prosperidade, bênçãos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. É o que pedimos com fé e Te agradecemos.
em nome de Jesus. Amém? Senta glorificando a Deus, irmão. Exaltado seja o Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. A lei de Deus. Vamos ver sobre o propósito da lei do Senhor ao homem. A lei do Senhor é bem conhecida por muitos de quando ela veio. Quando o Êxodo relata isso, Moisés escrevendo ao Êxodo, apresentando a vinda do Senhor ali no Sinai, algo extraordinário. O próprio Deus desceu do céu com miríades de anjos e trouxe para entregar às mãos de Moisés as pedras do testemunho, ou seja, as pedras da lei, assim como conhecida, os mandamentos. Mandamentos esse que regiria e serve para reger todas as nossas vidas, nos dar direcionamento. E observe que a importância desses tais mandamentos é tão grande que Deus não mandou recado, Ele mesmo trouxe e entregou. E hoje nós temos exemplares desta lei em toda a Bíblia Sagrada, e que de fato nós precisamos conhecer, porque é o conhecimento é que vai nos libertar e nos trazer as verdades que nós precisamos dentro das Escrituras Sagradas. Se eu não conhecer, de nada importa. Então eu preciso conhecer, porque se eu não conhecer, de nada também sei. E se não sei, muitas vezes continuo fazendo errado. Aí nós vamos compreender que a vontade de Deus em nos entregar, ou seja, o propósito de Deus em nos entregar esses 10 mandamentos, foi exatamente para que nós pudéssemos ser norteados. Obviamente, nortear é ter um rumo, e se nós andarmos neste rumo, obviamente, nós alcançaremos aquilo que a Bíblia Sagrada nos apresenta como bênçãos, como promessas para nossas vidas. Eu tenho certeza que não somente eu, mas a maioria dos irmãos que aqui estão, tem aquele sentimento de que ainda tem muita bênção e muita promessa de Deus para viver na sua vida, e tanto quanto o quer também. Essas bênçãos, essas promessas do Senhor querem alcançar, e para alcançar isso, nós precisamos estar enquadrados na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela não é tão difícil, ela não é tão dura, ela não é tão complicada. O Senhor mesmo escrevendo a respeito disso, falando a Moisés para transmitir ao povo: eis que o mandamento que hoje eu vos dou não é pesado e também não está distante de vós. Aí se cumpre a palavra quando nós sabemos que Deus não entrega para nenhum de nós. Escute isso. Deus não entrega, não dá, não coloca sobre os nossos ombros nenhuma carga que nós não podemos carregar. Jesus defende isso quando ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu fardo é leve, é suave. Então nunca o Senhor colocará sobre nós aquilo que nós não conseguiremos carregar. Eu digo isso desde o início aqui, e obviamente falarei no decorrer
de outras palavras, que nós estaremos falando sobre o Decálogo, para que você entenda que não é pesado, que não é difícil. Mas por quê, pastor? Porque há uma crença limitante na cabeça de muitos cristãos de que é impossível obedecer a Deus sobre os seus 10 mandamentos. E diga-se de passagem, nós, assembleianos, pentecostais, protestantes, temos até a dificuldade de saber quais são esses 10 mandamentos do Senhor. Às vezes parece que nós somos meios alheios à importância disso. Parece que o aconchego da graça que nós encontramos ali no Novo Testamento nos leva a ter, quem sabe, uma vida um pouco que relaxada a respeito da vontade de Deus, da lei de Deus. Mas é o mesmo Novo Testamento, o mesmo Jesus que está lá, o Jesus da graça, é o mesmo que disse que não veio para mudar a lei, ele veio para cumprir. Necessariamente ele veio para nos ensinar a cumprir as suas leis e ao mesmo tempo nos mostrar que é possível nós estarmos dentro do cumprimento da obediência dos mandamentos do Senhor. Claro que eu não estou dizendo aqui que nós estamos debaixo da lei. Nós não estamos debaixo dela no sentido, para que os irmãos compreendam, aos nossos irmãos do Antigo Testamento, porque nós fomos alcançados pela graça. A graça nos alcançou, mas a graça ela te alcança assim: venha como estás, mas passe agora a observar como deve ficar ou como deve permanecer. Então, obviamente aqui nós temos que concordar que nós, cristãos assembleianos, pentecostais, protestantes, temos que começar ou continuar, para quem já faz, a valorizar, a conhecer, a respeitar e a obedecer os mandamentos do Senhor. Mas para que você faça isso de uma forma tão flexível, leve, tranquila, você precisa conhecê-los. E é por isso que eu te convido a não perder nenhuma dessas oportunidades, porque tem muita coisa dentro da nossa vida, do nosso cotidiano, que é idolatria, que nós achávamos que não era. Há muita coisa no nosso dia a dia que nos leva a uma atitude de adultério, e muitas vezes estamos presos nesse mandamento do adultério somente sobre a realidade da relação sexual fora do casamento. Aí você vai ver que tem outras coisas que caracteriza o adultério, caracteriza a idolatria, caracteriza, entre outras palavras que nós iremos entender aqui sobre esse decálogo. Observe aqui o que o salmista nos traz. Obviamente hoje é um resumo sobre toda a necessidade da lei. O salmista nos fala aqui no verso 18 do Salmo 119 a respeito dos mandamentos do Senhor. Ele diz assim: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Observe o que é interessante aqui. Quando nós nos deparamos sobre essa palavra, esse nome, sobre a lei de Deus, parece que já gera sobre nós um senso de acusação, de peso,
e se torna aquilo que parece que não é atraente. Até parece que participar de um culto de ensino onde o pastor vai falar sobre os mandamentos não vai ser tão legal, porque vai ter puxão de orelha, vai ter isso, vai ter aquilo. A gente já leva esse entendimento conosco quando vamos nos referir a respeito da lei e dos mandamentos do Senhor. Aí eu vejo o salmista aqui falando com Deus, dizendo: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. O salmista nos ensina aqui que dentro da lei de Deus existe muitas maravilhas para mim, para você, para todos nós. Aí nós já somos convidados aqui a mudar essa concepção a respeito da lei e já criar uma curiosidade a respeito disso, dizer: eu quero conhecer mais sobre a lei de Deus, eu quero conhecer mais sobre isso que o Senhor trouxe para mim. E quando conhecermos, nos atermos a isso, aí você vai ver que os teus olhos serão abertos e você conseguirá contar as maravilhas de Deus na tua vida, na tua casa e na tua família. Ainda no Salmo 119, no verso 165, se você quiser marcar isso, é muito importante, é um culto de ensino e é importante você depois estar repassando isso em casa. No verso 165 do mesmo salmo, o salmista fala a respeito do que a lei de Deus pode produzir em nós, os mandamentos do Senhor. Ele disse assim: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Eu ouvi recentemente o testemunho de um rapaz. Ele sofreu uma situação na sua vida muito difícil, complicada. Ele errou bastante e por causa desse erro ele acabou sendo aprisionado e nisso sofreu. E depois ele estava me dizendo que a viagem que ele ia fazer, ele foi muito aconselhado pelos seus pais para não fazer. E aí ele disse que quando fez essa viagem, depois de tudo que aconteceu, que quando estava preso, ele lembrou. E exatamente nessa hora nós lembramos. Ele lembrou do 5º mandamento, que é o mandamento com promessa. Ele disse: honra o teu pai e a tua mãe. E honrar o pai e a mãe, obviamente, e também é literalmente não desobedecê-los. E aí ele disse para mim: pastor, se eu tivesse dado ouvido ao meu pai e à minha mãe e não tivesse feito aquela viagem, eu não teria sido preso, possivelmente, e não teria sofrido da forma que sofri. Aí eu olho aqui para o verso 165 e vejo o salmista dizendo: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Aí ele já começa a ver aqui as maravilhas da lei do Senhor, que quando nós obedecemos, não há tropeço. E o contraste disso me faz entender que quando eu não observo, não obedeço, vez em quando eu estou tropeçando em alguma coisa. E geralmente quando tropeçamos, caímos. E ninguém quer cair. E a melhor forma para não cair é observar os mandamentos e a lei do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E muita paz tem aqueles que amam a lei do Senhor. Ainda sobre o mesmo assunto e sentido, Isaías escreve, no capítulo 48, versículo 18, ele diz assim: ah, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, Deus falando através do profeta, então seria a
tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Israel foi levado a cativo, sofreu, e Deus traz essa palavra para Israel: ah, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos. É como que quando nós falhamos, erramos, é como que se ouvíssemos o Senhor falar conosco: ah, se você tivesse me ouvido e não tivesse transgredido, não tivesse pecado, não tivesse tropeçado em um dos mandamentos, você estaria tendo uma outra vida. Israel, nesse momento, exatamente aqui, eles não estavam vivendo uma vida de prosperidade, de vitória, uma vida de produtividade. Por isso que Deus faz o comparativo aqui com a paz de um rio e a justiça como as ondas de um mar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Somos convidados a observar os mandamentos do Senhor, guardá-los dentro de nós, como diz o salmista. Ele direciona uma oração para Deus e disse: Senhor, eis aqui o meu coração, guarda aqui dentro a tua palavra, para eu não pecar contra ti. E é um dever de cada um de nós, se quisermos vermos as maravilhas do Senhor. Abra a tua Bíblia aí e confira comigo a referência em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13, quando ele fala aqui ainda sobre o mandamento e a lei do Senhor, mas no que diz respeito ao plano de Deus para o homem. O versículo 13 do capítulo 12 de Eclesiastes: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo o homem. Sabe o que nós aprendemos aqui com o sábio Salomão? Que o mandamento do Senhor, ele não é, como muitos o têm, como um conselho. Ele não é simplesmente uma opinião de Deus para o cristão, mas ele tem aqui uma ideia muito forte, imperativa, para mim e para você, no sentido de ordem, onde eu devo obedecer. Aí quando você não entende isso lá atrás, no Decálogo, quando Moisés escreve, aí vem o sábio Salomão e traz para nós aqui, dizendo assim: ó, o homem tem um objetivo, o homem tem um dever, e o dever do homem é obedecer os mandamentos do Senhor, como ele diz aí na parte B desse versículo: temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Na parte A ele disse assim, ó: de tudo o que tem ouvido, o fim é, ou seja, finaliza-se tudo nisso aqui. Pode começar de qualquer jeito, de qualquer forma, pode ter qualquer meio que ter, estou falando de início, meio, mas o fim é esse aqui. Não importa como você começou, se você nasceu no berço evangélico ou não, não importa se aceitou Jesus muito novo ou não, mas o fim de todo homem é esse aqui: é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Entenda, esse é o plano, propósito de Deus para a vida do ser humano, e devemos fazer. Isso já muda a nossa ótica a respeito do mandamento, porque parece que algumas pessoas, não estou apontando o dedo para ninguém, não é essa a minha intenção, de uma forma geral,
Parece que algumas pessoas entendem que os mandamentos do Senhor é uma opinião de Deus, para que ele possa seguir, para que ele possa viver baseado ali, ou simplesmente um conselho do Senhor. Mas eu, como cristão que sou, eu entendo que os mandamentos do Senhor é para mim um dever. Bendito seja Deus. Aí no versículo 14, está bem mais adiante aí, no mesmo capítulo. Porque Deus há prazer, porque Deus há de trazer, juízo a toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal. Então não há uma outra opção, uma outra escapatória, não há um outro fim. O fim é esse. Esse é o momento onde Deus irá mensurar cada um através disso aqui, se temeu ou se não temeu a Ele. E quando eu olho para isso aqui, eu faço um paralelo com o que eu quero. O que eu quero como cristão? O que mais os irmãos vêm fazer na igreja? Deveria ser agradecer e adorar. Mas parece que é automático, como diz a irmã, né? Parece que é automático. A maioria dos irmãos vem para a igreja para pedir bênçãos, prosperidade, enfim, pedir. Porque entende que Deus é Pai. E como Deus é Pai e eu sou filho, é um dever do filho, ou seja, o filho tem direito de rogar ao Pai o que ele precisa. É por isso que você, quando adentra aqui dentro, você já entra com esse sentimento. A tua oração, pode observar, até parece que ela é meio automática. Você ajoelha, agradece só um tiquinho e já começa a pedir. É automático isso, porque você está em cima do seu direito. Só que o que é interessante, os meus direitos me encarreta aos deveres. Eu, como filho, tenho os meus direitos do meu pai, mas como filho também eu tenho os meus deveres para com ele. Deus quer abençoar, Deus quer prosperar, trazer paz, alegria, bonança, como ele diz através do profeta Jeremias. Bem sei quais são os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz, de bênção, de prosperidade, que vá bem em toda a vossa forma de viver. A lógica do versículo, o entendimento do versículo. Esse é o pensamento de Deus, é o que Ele quer fazer, mas Ele encarreta para nós algumas obrigações, e se nós fizermos direitinho o dever de casa, pode ter certeza que vai ter recompensa. Se como cristão fazermos e cumprirmos os nossos deveres para com Deus, tenho certeza que viveremos o melhor de Deus no nosso tempo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. 1 João, uma outra referência aqui para nós entendermos sobre o do porquê da lei, dos mandamentos do Senhor para conosco. Primeira epístola de João, no 3º capítulo e no 4º versículo, ele diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, existe, como eu disse aqui, existe muitos pecados ou muitas falhas, alguns errozinhos que talvez alguns nem entendem que é pecado, que às vezes são cometidos, que ele gera a transgressão da lei, e por gerar a transgressão da lei é que caracteriza pecado. Mas o que acontece? Às vezes você não sabe que aquilo é, por isso que você não pode perder os demais cultos de ensino. Você vai ver que coisas
talvez tão comuns que faz parte do dia a dia, se caracteriza pecado, porque é transgressão à lei de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aí João nos traz essa verdade aqui: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós temos que fazer de tudo para não transgredir a lei de Deus, para não cometermos a iniquidade. Talvez na tua referência bíblica aí está falando, em vez de dizer lei, está falando sobre iniquidade, tá? Porque transgredir a lei é a mesma coisa de iniquidade. Quem está em outras referências vai encontrar aí a palavra iniquidade. Ainda é João, mas lá no Evangelho, no caso você volta aí mais uns livros atrás, no capítulo 13 e o versículo 34, ele diz aqui, João 13, 34, a respeito do mandamento do Senhor. Como se nós fizéssemos uma pergunta, né? Para que serve para nós esses mandamentos e essas leis? Primeiro, para nos mostrar o que é pecado e o que não é pecado, tá? E essa é uma pergunta que se faz diretamente, principalmente para o pastor. Pastor, isso é pecado? Pastor, aquilo é pecado? Pastor, mas isso é pecado? Porque na verdade tem muita coisa que às vezes você pensa que é pecado e não, e é pecado. Tem coisas que você pensa que não é pecado e é pecado, e vice-versa. João 13, 34. Jesus diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Também vos ameis uns aos outros. Jesus traz aqui essa simplificação do mandamento para que nós possamos entender e compreender. Ele usa até o termo de novo mandamento que ele dá. Quando você observa com detalhe os 10 mandamentos, você vai entender ali que 5 desses 10 mandamentos têm uma correlação entre você e o seu irmão, e os outros 5 é com você e Deus. Então, dentro desses 5 mandamentos que o Senhor trouxe ele como dever para nós, que dentro daquele dever eu acabo que expressando um amor ao meu próximo por não transgredir, não atingi-lo, não magoá-lo, não fazer nenhum mal a ele. Aí Jesus faz uma simplificação, usando esse termo, novo mandamento vos dou. Aí ele fala a respeito disso: amei uns aos outros. Eu trago isso aqui, que nós estamos trazendo aqui um resumo, uma ideia panorâmica do que nós vamos ver para a frente, para que você não fique preso e não crie uma rejeição ao estudar depois sobre os demais mandamentos, ficando preso nisso aqui, ao ponto de dizer: pastor, nós temos lá na Bíblia Jesus nos trazendo somente 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas você vai entender isso que eu estou dizendo. Esses 2 mandamentos, eles respaldam todos os 10 mandamentos do Senhor. E Jesus traz isso à tona para que nós venhamos entender e compreender as suas escrituras sagradas. Ainda em João, no capítulo 15, no 10º versículo, ele fala a respeito do guardar. Se guardardes os meus mandamentos, e quando ele diz guardar, ele está falando também no campo de prática, tá? Não é guardar simplesmente para dizer: eu sei qual é, porque a Bíblia diz que aquele que diz que sabe não faz, ele é mentiroso.
Então você, além de saber, você tem que praticar e fazer. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardar, permanece no meu amor. Jesus falando. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Como eu disse aos irmãos, Jesus, ele veio para nos ensinar e nos provar que é possível guardar os mandamentos do Senhor, no sentido de praticar, obedecer, de viver na íntegra. Se eu não permitir isso entrar na minha mente, na minha vida cristã, eu nunca terei uma vida saudável. Eu preciso permitir isso. E nós aprendemos, e de fato da forma que nós estamos aprendendo aqui, exatamente para que nunca sejamos enganados por ninguém, para que nunca sejamos frutos de más ensinamentos que venha tentar nos fazer, nos tornarmos prosélitos, duas vezes mais distante da salvação, mas de uma forma bem aplicada, direta, observando, crendo e praticando. Olha o que João, o mesmo que disse aqui, ele diz lá no Apocalipse, livro de revelação de Jesus Cristo, escrito por João, no primeiro capítulo, no terceiro versículo, ele diz assim: bem-aventurado é. Esse termo bem-aventurado, ele está dizendo feliz é. Pastor, eu quero ser feliz. O senhor tem como me mostrar a receita de ser feliz? Observar e praticar os mandamentos do Senhor. A felicidade, ela tem um preço, irmão. A felicidade, ela tem um preço, mas é muito barato o preço da felicidade. É guardar os mandamentos do Senhor, no sentido de praticar, viver na íntegra. Aí João disse assim: bem-aventurado é, já falando traduzido, feliz é aquele que ouve. Você que está aqui hoje, a Bíblia tem você como alguém feliz na presença de Deus. Ele continua dizendo: aquele que ler. Você que está lendo aí, ó, você é feliz. A Bíblia está dizendo que você é feliz porque você está lendo a palavra de Deus. Por mais que você não está conseguindo expressar essa alegria agora, mas Deus vê você dessa forma. Aí ele finaliza dizendo: e pratica as palavras, as profecias deste livro. E logicamente está falando que nos dá entendimento aos mandamentos do Senhor. Feliz é aquele que ouve, que lê e que pratica. Eu preciso estar em exercício. Eu preciso ler. Para quê, pastor? Para saber literalmente quais são eles, quem são eles e o que produzirá eles, para que depois de tudo isso, ao ler e ao ouvir, eu possa colocar em prática. Bendito seja Deus. Vamos para Romanos 7, no 7º capítulo. Versículo 12. Aí se você faz uma pergunta para mim agora: pastor, mas por que eu devo obedecer os mandamentos do Senhor e aprendê-los? Paulo responde aqui, ó, no versículo 12 do capítulo 7. Ele diz aqui: por consequente, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. O mandamento é bom. E por ser bom, é uma coisa que nós precisamos fazer e praticar. Jesus disse assim: sede santo, como é santo o vosso Pai
celestial. Ou seja, a Bíblia diz: sede santo como é santo o vosso Pai celestial. Então, por que eu preciso do mandamento? Porque eu tenho que ser santo. Se eu tenho que ser santo, eu preciso chegar para perto, comer, mastigar, viver, ouvir, me relacionar com aquilo também que é santo. E logicamente, Paulo diz isso aqui, que o mandamento é santo, é justo e é bom. E ele diz mais aqui, ou seja, o salmista, ele fala mais sobre o mandamento do Senhor. No Salmo 19, no verso 7, a lei do Senhor é perfeita. Escuta aí. E restaura a alma. Estamos vivendo em épocas que as maiores enfermidades da atualidade são as enfermidades da alma. Mas, pelas histórias que nós temos e ouvimos e lemos a respeito da igreja, parece que não se houve um tempo onde menos se trabalha a realidade da obediência à palavra de Deus, principalmente aos mandamentos do Senhor. Hoje nós temos muitas mensagens de autoajuda, temos muitas preleções, ministrações e palavras que acaricia, amassagia o ego do ser humano, que parece que quando você está aqui dentro, parece que refrigera ou restaura a tua alma. Mas quando você sai e vai levar a tua vida normal, parece que tudo volta ao zero novamente. Porque na verdade aquilo só massageia. Agora, o que restaura literalmente a nossa alma é o mandamento, é a lei do Senhor. Ao observarmos, ao praticarmos, ao vermos que ela é boa para nós, a fazer como o salmista: Senhor, arranca dos meus olhos as vendas, porque eu quero começar a ver as tuas maravilhas. Aí ele começa a ver as maravilhas, a sua alma volta a ser restaurada. O que é restauração, pastor? Ela volta a ser aquilo que ela era quando Deus a criou. Uma alma grata a Deus, uma alma serena, tranquila, uma alma de paz. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aí ele continua dizendo aqui, ó: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Mateus 5º capítulo, versículo 48, ainda a respeito dos mandamentos do Senhor. Sede-vos, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai, que estás no céu. Ou seja, o mandamento do Senhor é perfeito, porque Deus é perfeito. E nós precisamos ser perfeitos, irmãos. Pastor, não tem coerência nisso, porque nós somos literalmente imperfeitos. Nós somos imperfeitos por causa do pecado que tomou de conta da nossa vida. Como diz o salmista, fomos concebidos assim, a nossa mãe nos concebeu em pecado. Crescemos lá no meio da iniquidade, mas Deus está nos chamando para sermos perfeitos. E mesmo que talvez eu não acredite que um dia eu seja perfeito, mas eu tenho que buscar essa perfeição. Eu tenho que lutar por isso. Eu tenho que insistir por isso. Eu tenho que acreditar também nisso, porque a palavra do Senhor, ela nos orienta a esse estado de perfeição. E quem diz aqui não foi outra pessoa a não ser o próprio Jesus. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Pastor, Jesus estava jogando conversa fora? Não, irmão. Se tem alguém que aproveitava cada tempo, cada segundo,
era Jesus. Por isso ele contava muitas parábolas, para que dentro da parábola ele trabalhasse alguns assuntos e questões que precisavam ser trabalhados. E ele sabia que não tinha tempo para isso. Então ele não jogava a conversa fora. Quando ele diz que você precisa ser perfeito como Deus é perfeito, ele está dizendo: é possível. É possível. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Em Romanos, deixa eu ler essa referência aqui, que ela não pode ficar para trás. O versículo adiante do 17 que nós lemos, que é o 18 de Mateus. A palavra diz assim, ó: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Porque a leitura desse versículo, para os irmãos entender, não foi abolido, não deve ser ignorado, não deve ser deixado de lado, deve ser vivido, praticado e obedecido os mandamentos do Senhor. Deve ter alguém que deve estar pensando aí: quero ver quando chegar no sábado, o que o pastor vai dizer. Eu te espero lá. Glória a Deus. Romanos 31, ou seja, Romanos 3º capítulo, versículo 31. Ainda a respeito dos mandamentos do Senhor. Anulamos, pois, a lei pela fé? Paulo dizendo, ele faz uma pergunta, ele diz: de maneira nenhuma, antes estabeleceremos a lei. O que acontece é, nós precisamos entender como é esse estabelecer da lei, e nós veremos isso nos próximos cultos de ensino. Aí lá, mais para frente, no capítulo 7, versículo 12: assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Agora, para completar esse entendimento aqui, se você não marcou Romanos 7:12, você já tinha marcado ele lá em cima antes. Nós já lemos sobre ele. Tiago, no 2º capítulo e o 10º versículo, ele diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Ele nos traz a necessidade do cumprimento em todos os mandamentos do Senhor, toda a lei de Deus. E Tiago, quando ele está falando isso aqui, eu não tenho tempo para isso hoje, você vai observar, se você for bem curioso, quiser ler em casa, guarde essa referência. Ele estuda ali o contexto, os versículos que estão nesse capítulo 2, no 2º capítulo de Tiago, que você vai ver que Tiago está falando de fé, e exatamente assim. Ele tem um versículo que ele diz assim: mostra-me a tua fé sem as obras, que com as minhas obras eu mostrarei a minha fé. Ele estava dizendo e mostrando ali para alguns que o entendimento da lei não deveria ficar simplesmente no campo da fé, do conhecimento. Ele tinha que estar em concordância com as práticas, as atitudes, ou seja, deveria se cumprir. E aí o entendimento a mais aqui, isso existe muito dentro da igreja, existe mais, e ele fala um pouco sobre isso aqui. Ainda na mesma referência você vai ver que ele fala um pouco sobre isso que vou falar aqui. Nós vemos muito isso hoje. E quando o Tiago fala, ele está defendendo a tese que aquele que diz que não pode adulterar, ele vai lá e mata. Ou às vezes aquele que diz que não pode matar, ele vai lá e adultera. Ou às vezes comete um outro delito, ou comete um outro erro em um outro versículo. É por isso que ele traz essa defesa, a palavra do Senhor, para que nós entendamos exatamente isso,
que a observância e o cumprimento, ele tem que ser em todos eles, porque a falta de um, a quebra de um, anula todo o empenho de todos os outros demais. Eu até brinquei uma vez com os irmãos diante de uma pergunta que nos fizeram aqui na sala teológica. Me fizeram algumas perguntas, que lógico que eu não vou adentrar muito nisso aqui, e nem estou dizendo que o que falaram constitui-se pecado. Não estou pregando sobre usos e costumes, mas para que as irmãs entendam. Perguntaram a respeito de mexer no cabelo. Pastor, pode mexer no cabelo? Aí eu trouxe esse exemplo, que às vezes há um grupo de irmãos ou irmãs dentro da igreja que defende-se que não pode mexer no cabelo, mas pode mexer na unha. Aí a outra que mexe no cabelo diz que mexer no cabelo pode, não pode mexer é na unha. E assim vai. Então, na verdade, nós precisamos de quê? Da palavra de Deus para nos trazer orientação. Eu não estou dizendo que mexer no cabelo e mexer na unha é pecado. Não entenda isso. O que eu estou dizendo é que a necessidade de conhecer é muito importante, porque dentro do conhecimento da palavra do Senhor, dos mandamentos, do que Ele nos direciona pelas Escrituras Sagradas, é que você deve tomar as suas decisões, em nome de Jesus. Estamos correndo para o final aqui. Louvado seja Deus. Quero ler a referência aqui, vou pular algumas. Isaías 42, verso 21. Sobre nós cristãos, a respeito da lei do Senhor. Isaías 42, 21 diz assim: o Senhor se agrada dele, por amor da sua justiça, engrandeceu pela lei e o fez glorioso. O que nós entendemos pela palavra é que quando você guarda os mandamentos do Senhor, quando você pratica, quando você obedece, a tendência é o Senhor te engrandecer, a tendência é o Senhor te fazer ser glorioso em algo. Não glorioso no sentido de receber adoração, mas ser grande naquilo que você nasceu para ser, porque você tem um propósito, Deus te fez para algo. E para que Ele possa engrandecer você, Ele precisa encontrar você dentro do cumprimento dessa palavra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ainda na nossa visão panorâmica aqui a respeito disto, João, o Evangelho de João, capítulo 15, verso 10. Se guardardes os mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que tenho guardado. Nós já lemos essa referência. Então nós finalizaremos aqui em Salmo 119, verso 6. Vamos ver aqui a atitude do salmista a respeito de obedecer os mandamentos do Senhor. Salmo 119, verso 6. Então não ficaria confundido, atentando eu para os teus mandamentos. Pastor, estou confuso, estou vivendo uma vida confusa, eu ando muito confundido em algumas situações. Então conheça os mandamentos do Senhor, e você vai ter a oportunidade de conhecer a partir das próximas terça-feira. Versículo 29 do mesmo Salmo 119. Os soberbos forjaram mentiras. Versículo 69 do mesmo Salmo 119. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardei os teus preceitos. E obviamente aqueles que levantaram, que foi os soberbos, e forjaram mentiras contra Davi, não conseguiu ser bem sucedido, porque ele guardou os mandamentos do Senhor. E Davi foi tão abençoado, irmão, que Deus dava para Davi vida sobre vida. Davi não tem uma marca, a Bíblia não registra uma marca das guerras que Davi vivenciou, lutou e viveu enquanto estava aqui nesse mundo. Por quê? Porque ele guardava
os mandamentos do Senhor. E Deus dava vida sobre vida para ele. Ele entrava na guerra e saía sem nenhuma lesão. Olha o que Deus faz quando nós nos tornamos obedientes a Ele. Finalizo aqui em Apocalipse 14, 12. Apocalipse 14, 12. Aonde estão os cristãos que obedecem ao Senhor? Aqui estão a paciência dos santos. Aqui estão os que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Estava ali Jesus falando com João através dessa visão e mostrando para ele naquela grande visão que ele teve do céu. E ele estava dizendo: aqui estão, João, aqui estão aqueles que guardaram os mandamentos, aqueles que obedeceram a minha lei. O céu é o lugar de todo aquele que decide obedecer a Deus. Eu não quero que você saia daqui com medo. Eu quero que você saia daqui tranquilo e aliviado. Por isso eu quero repetir para você que a lei do Senhor reserva muitas maravilhas para ti. E como o próprio Deus defende isso, o mandamento dele não é pesado, é muito leve. Então conheça, porque o conhecer dos mandamentos de uma forma bem mais aplicada, sistemática, vai fazer você entender que é preciso, é leve e que é bom. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nossas crianças têm louvor hoje? Então vamos ouvir as nossas crianças adorando a Deus e já estaremos finalizando o culto, fazendo a oração ao Senhor, agradecendo por esse momento tão especial. Eu convido você, não perca nenhuma das demais terça-feira, vai ser muito importante, vai ser muito agradável. Cumprimento, amado igreja, com a paz